Estamos aqui ainda falando sobre as propriedades da água. A água é um assunto interminável. Eu podia ficar falando aqui 10 dias de água, mas nós temos que ser objetivos. Uma segunda propriedade da água muito importante é o calor específico. O que é calor específico de uma substância? O calor específico é a quantidade de calor necessário para que nós possamos variar de 1 grau, 1 grama daquela substância. Vamos repetir. Calor específico é a quantidade de calor necessário para nós variarmos de 1 grau, 1 grama de uma determinada substância. Então vamos lá. Se nós pegarmos, por exemplo, um garfo e colocarmos esse garfo com uma das extremidades no fogo, lá na chama do fogão, e segurarmos na outra extremidade, vê lá, hein, rapaz, na outra extremidade, você vai ver que você consegue ficar alguns segundos segurando esse garfo antes que o calor atinja a extremidade que você está segurando. Normalmente os garfos são de alumínio, ou podem ser de ferro, que de certa maneira são substâncias que têm um baixo calor específico, ou seja, elas conduzem o calor com muita facilidade. E será que a água também é assim? O que nós temos em relação à água? Você já experimentou botar uma vasilha d'água lá para ferver e ficar olhando para ela? Parece que quando você fica olhando, quanto mais você olha, mais tempo leva aquele troço para ferver. Na verdade, a água, realmente, se você puser lá para ferver e puser o dedo lá dentro, você vai conseguir ficar com o dedo lá dentro muito mais tempo do que segurando lá o garfo na extremidade oposta que você botou no fogo. Por um motivo muito simples. Porque a água tem um alto calor específico, ou seja, ela precisa de muito mais temperatura, né, e uma temperatura alta durante muito mais tempo, para poder variar a própria temperatura dela. Essa propriedade da água de um alto calor específico é muito importante para nós? Ô, rapaz, para nós é fantástico. Nós acabamos de ver, né, ainda há pouco, que embora tenhamos 70%, 80% de água, não somos líquidos, somos sólidos. E já sabemos até por quê. Somos sólidos por um motivo muito simples. Porque a grande maioria de moléculas de água que nós temos no nosso corpo e no interior das células, porque é ali que se concentra a maior parte da água, essa grande maioria de moléculas está presa, né, adsorvida a proteínas. No entanto, esses 75%, 80% de água, para nós eles são fundamentais por outros motivos. Você já imaginou, por exemplo, a quantidade de calor que vai ser necessário para poder variar a temperatura do nosso corpo? O ser vivo, tendo grande quantidade de água, de certa maneira, ele está protegido contra as variações térmicas ambientais. Quais são os fatores ambientais que normalmente nós estudamos lá na ecologia e que fazem parte daquilo que nós chamamos de relação do ser vivo com o ambiente, né, que é a ecobiose? Quais são aqueles fatores físico-químicos que nós normalmente chamamos de fatores ambientais? Umidade, salinidade e pH, químicos. Luz, temperatura e pressão, físicos. Desses fatores que eu citei para você, ambientais, e que interferem diretamente com o nosso metabolismo, qual é o que mais varia por unidade de tempo? Sem sombra de dúvida, a temperatura. Porra, 6 horas da manhã a temperatura é uma, às 7 já é outra, às 8 já é outra, chegamos agora meio-dia aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, porra, Maçarico está ligado, isso aqui está um inferno. Aqui dentro do estúdio está legal, está maneiro, mas lá fora está 55 graus, sei lá. De modo que, na verdade, embora lá fora esteja 55 graus, a minha temperatura continua mais ou menos constante, em torno dos 37,8. E você não se surpreenda com os 37,8, porque eu estou vivo. A minha temperatura é de 37,8. Parênteses, mas ligado à biologia. Minha mãe sempre disse que a minha temperatura é de 36. Se eu puser o termômetro aqui, na minha axila, vai dar 36,5. Como é que você está dizendo agora 37,8? Nós não podemos esquecer, meu velho, que quando nós medimos aqui, no Brasil, a nossa temperatura, nós costumamos usar termômetros axilares. Termômetros axilares são externos. E não podemos esquecer que a pele é um isolante térmico. Quando a sua temperatura, aqui do lado de fora, está 36,5, lá no interior do seu corpo, que é realmente onde nós devemos medir a temperatura,
em outros ambientes usam outros tipos de termômetro, que não cabe explicar aqui agora, que medem realmente a temperatura interna. Quando a temperatura axilar está de 36,5, a temperatura interna está em 37,8. Então, eu dizia, embora lá fora estivesse a 55 graus, a minha temperatura estava em 37,8. Quem é que sustenta tudo isso? Não tenha dúvida que a água tem uma influência fantástica nessa capacidade que nós temos de manter a nossa temperatura constante. Em relação à temperatura, nós vamos dividir os seres vivos, olha para cá um instantinho agora, em dois grandes grupos. Nós vamos ter os homeotérmicos e vamos ter os psilotérmicos. Isso você provavelmente já conhece. O que são indivíduos homeotérmicos? Homeotérmicos são os indivíduos capazes de manter a sua temperatura mais ou menos constante. Então eu coloco aqui, ó, temperatura constante. E o que são indivíduos psilotérmicos? Indivíduos psilotérmicos são aqueles que variam a temperatura, variam com o ambiente. Variam com o ambiente. Então eu tenho o homeotérmico, que procura manter a temperatura dele mais ou menos constante, e o psilotérmico, que varia a temperatura dele com o ambiente. Como é que funcionam esses mecanismos de homeotermia? O que faz com que um indivíduo seja homeotérmico e o outro não? E qual dos dois indivíduos leva mais vantagem nesse processo, né, de controle metabólico interno? Vamos por partes. Primeiro, sem sombra de dúvida, o indivíduo homeotérmico, ele leva vantagem, esse cara aqui. Por quê? Porque ele consegue manter o metabolismo dele constante, independente da temperatura ambiental. É claro, veja bem, eu não estou dizendo que esse cara vive em qualquer temperatura. Eu botei lá o urso para te mostrar que, embora ele esteja numa temperatura bem baixa, a temperatura interna corporal dele mantém-se mais ou menos constante. Mas, se nós, naturalmente, exaurirmos todas as reservas energéticas desse animal, ele vai acabar sucumbindo diante da temperatura baixa, não tenha dúvida disso. Já o psilotérmico, ele não consegue manter a temperatura dele constante, e esse cara aqui vai ter uma vida de cão. Porque ele, para manter a temperatura dele em condições adequadas ao metabolismo dele, ele vai ter que ficar procurando os ambientes adequados a isso. Por exemplo, meio-dia, um calor danado, esse crocodilo vai ter que estar dentro d'água mesmo. Porque senão a temperatura dele vai subir, vai chegar a 35, 36 graus, ele vai morrer. Depois, quando a temperatura começa a cair um pouco, ele pode até se aventurar, a temperatura de em torno de 30 graus e tudo mais, ele pode até se aventurar e sair da água, vir até pegar uma presazinha aqui do lado de fora. Mas ele tem que ficar buscando ambientes que ofereçam a ele temperaturas adequadas ao metabolismo dele. Já o camarada que mantém a temperatura constante, não. Em qualquer ambiente em que ele esteja, ele consegue estar com um metabolismo mais ou menos equilibrado. O psilotérmico, ele equilibra o metabolismo dele com a temperatura externa. Então, se ele equilibra o metabolismo dele com a temperatura externa, ele vai ser chamado também de ectotérmico. Ectotérmico. Por que ectotérmico? Olha só, ele mantém a temperatura dele em função da temperatura externa. Ecto significa fora, externo. E esse rapazinho do lado de cá, que é homeotérmico, também vai ser chamado de endotérmico. Endotérmico. Por que endotérmico? Veja, endo significa dentro. Esse rapazinho aqui, ele garante a temperatura dele a partir do seu próprio metabolismo. Esse rapazinho consegue fazer isso, esse grandão aqui não consegue. Esse cara precisa buscar no ambiente soluções que mantenham a temperatura adequada ao metabolismo dele, e esse cara aqui, ele não precisa buscar isso no ambiente, porque ele próprio é que gera calor ou dissipa calor para manter a temperatura dele constante. Então os homeotérmicos, eles geram calor ou dissipam calor, e procuram com isso metabolicamente manter a temperatura constante. Já os ectotérmicos, esses caras aqui não conseguem fazer isso. O metabolismo dele está vinculado à temperatura externa. Convenhamos, é uma vida de cão. Ele vai ter que ficar buscando, ora um ambiente, ora outro, etc., para poder ter a temperatura adequada ao seu metabolismo. Quais são os fatores que geram homeotermia para esse rapazinho aqui? 3 deles são importantes. Fator hipotalâmico, nosso hipotálamo, uma área cerebral baixa, controla
a nossa temperatura, desviando o sangue de um lado para o outro, trazendo o sangue mais para a periferia quando nós precisamos perder mais calor, concentrando o sangue mais em áreas orgânicas internas quando precisamos ganhar e manter e conservar calor, né? Então, por exemplo, em áreas de baixa temperatura, o hipotálamo ele desvia sangue para áreas nobres do nosso organismo, como cérebro, coração, pulmão, etc. Já em temperaturas baixas, perdão, já em temperaturas altas, ao contrário, ele distribui o sangue pela periferia, para que a gente possa aquecer a periferia, suar e perder calor. Termogênese química, o que é isso? Geração de calor através de reações químicas. Olha, essa termogênese química aqui é sinônimo de respiração. 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 Você respira para obter energia. Todos nós sabemos disso. Respiramos para obter energia. E uma das formas de energia utilizadas, né, ou liberadas, ou produzidas pelo processo respiratório é energia térmica. Você já deve ter percebido. Se não percebeu, eu estou te dizendo agora. Sem sombra de dúvida, rapaz, ambientes mais frios você respira mais. Você fica até mais ofegante. Por que você respira mais? Porque você precisa queimar mais moléculas orgânicas para obter mais energia térmica. Depois, mais tarde, eu vou até falar disso. Em ambientes mais frios, você sente até um pouco mais de fome, porque você precisa de mais substrato energético, né, para poder ter essa termogênese química aqui, para garantir o seu calor corporal. E, por fim, sudorese. Sudorese não é um mecanismo de ganho de calor, é um mecanismo de perda de calor. Você sua quando você precisa perder calor. Você já deve ter percebido que você está em uma atividade física e está suando. Olha para cá que você vai ver isso. Ó. Eu agora aqui não estou suando. Mas, numa atividade física, com certeza estaria suando. Na hora em que você, suado, recebe um jato de ar, seja ele qual for, uma brisa, imediatamente você sente uma sensação de refrescamento superficial da pele. Por que você sente essa sensação na hora em que a brisa bate no seu corpo suado? Resposta: começa a evaporação da água. E o que a água tem? Alto calor específico. Se ela começa a evaporar, leva com ela uma grande quantidade de quê? De calor. Então, nós temos 3 fatores de homeotermia aqui importantes. 3 fatores que estão ligados, né, à manutenção da temperatura dos seres homeotérmicos. Todos 3 vinculados ao próprio metabolismo. Olha para cá só para recordar um instantinho. Todos 3 vinculados ao próprio metabolismo. Quais são? Fator hipotalâmico. Hipotálamo, já te falei, é uma área cerebral. A área cerebral é essa que controla desvios de sangue, fazendo vasoconstricção e vasodilatação em determinados momentos que favorecem a perda ou ganho de calor. Termogênese química, que eu disse para você que é sinônimo de respiração. E essa termogênese química é fundamental em áreas mais frias. Gerar calor em áreas mais frias significa mais queima. Para nós, isso é muito importante. E sudorese? Sudorese é o contrário. É um mecanismo de perda de calor. Quando você precisa perder calor, liberação de suor na superfície da terra, desculpe, maluquice. Liberação de suor na superfície do corpo e, consequentemente, evaporação. Essa evaporação, obviamente, vai levar calor com ele. Gente, para nós completarmos essas propriedades da água que você já viu que são amplas, né? Eu já falei lá da agregação molecular que a água faz em relação às proteínas, o que faz com que nós sejamos sólidos, da importância da água para manter a nossa temperatura. Para finalizar isso, os 2 famosos gráficos de endotermia e ectotermia. Olha lá. Gráficos que vão mostrar para você como varia. Deixa eu botar os óculos aqui, que eu, sem óculos eu realmente não estou conseguindo ler. Como varia? Ah, sim. Como variam, no caso, os homeotérmicos e os especialotérmicos em relação a 2 parâmetros. Só que o parâmetro do lado de cá, nós vamos acrescentar. No gráfico daqui, nós tivemos lá, né, os 2 parâmetros que estão sendo analisados. Nós estamos analisando a temperatura corporal em função da temperatura ambiental. No gráfico de cá, fugiu isso, né? Nós vamos colocar
no caso, no eixo das ordenadas, nós vamos colocar, pode ser termogênese, respiração ou taxa metabólica, que eu acho até melhor. Taxa metabólica em função da temperatura. Taxa metabólica em função da temperatura. Então, estão lá os dois gráficos que normalmente são cobrados em prova e muito cobrados em prova de vestibular. O Enem, então, é prato cheio. Vamos lá. Temperatura corporal em função da temperatura ambiental é muito fácil, né? Esse cara que você está vendo aqui, ó, tá vendo lá? Homeotérmico. Por que homeotérmico? A temperatura ambiental está aumentando e a temperatura corporal do cara permanece constante. É claro que isso vale, olha para mim um instantinho, isso vale para uma faixa, uma determinada faixa térmica. Não vai querer pegar o cara, botar o sujeito nu a menos 20 graus e dizer, porra, mantém a temperatura. O cara vai morrer. O cara vai começar a congelar das extremidades para dentro e vai acabar morrendo. Não é assim. Mas numa determinada faixa térmica, o cara consegue manter a temperatura dele o quê? Constante. Voltando. E o psilotérmico? O psilotérmico é aquele cara que varia a temperatura corporal dele de acordo com a temperatura ambiental. Agora, veja bem, nós saímos de 10 para 40. O que você está percebendo? A 10 graus a temperatura corporal dele está a 10, e quando chegamos a 40 graus, a temperatura corporal dele vai a 40. Pô, sabe o que vai acontecer? Esse cara vai explodir quando chegar aqui. As taxas metabólicas dele aumentam tanto que ele vai acabar, obviamente, explodindo. Então, o cara que vive, né, psilotermicamente, ele tem que tomar todo o cuidado do mundo para se manter nessa faixa entre 20 e 35 graus. A partir daqui, ele já começa a ter uma taxa metabólica tão alta que daqui a pouco ele entra em colapso metabólico. Então esse é o gráfico que mostra a temperatura corporal em função da temperatura ambiental. Agora vamos para o lado de cá. O outro gráfico, ele mostra a taxa metabólica do indivíduo em função da temperatura externa, né, da temperatura ambiental, é bom que se diga, em função da temperatura ambiental. Então vamos lá. Como é que funciona isso? Olha o cara homeotérmico, tá vendo lá? Esse cara homeotérmico, como é que é a taxa metabólica dele quando a temperatura externa é baixa? Olha lá, temperatura externa baixa, próximo a 0 graus. Como é que está a taxa metabólica desse cara? Alta? Claro que tem que estar alta, óbvio que tem que estar alta. Por que a taxa metabólica desse cara tem que estar alta quando a temperatura externa está baixa? Ele não tem que gerar calor? Ele não é um cara homeotérmico? Esse gráfico aqui, malandro, é do homeotérmico, tá lá, ó, a legenda tá lá. Se ele é homeotérmico, ele obviamente vai ter que gerar mecanismos para produzir calor quando a temperatura está mais baixa. Claro, ele tem que gerar. Quais são os mecanismos? Aqueles que eu já te falei. Controle hipotalâmico, termogênese química através da respiração. Então esse cara, movimento muscular que ele faça, né? Termogênese mecânica, que eu nem coloquei ali, mas poderia até ter colocado, relativa aos movimentos que o cara faz. Então, na verdade, o que nós observamos? Sempre que a temperatura estiver baixa, o cara que é homeotérmico, ele vai ter uma taxa metabólica alta para poder garantir a temperatura dele constante. E o psilotérmico? Esse psilotérmico, velho, olha como é que ele vai estar. Temperatura baixa, taxa metabólica baixa também. Olha lá, viu? Por que a taxa metabólica vai estar baixa? Porque se a temperatura externa está baixa, a dele também vai estar baixa. Se a dele vai estar baixa, o que vai acontecer? Pouco movimento molecular. Meu jovem, moléculas só reagem se estiverem em movimento. Se a temperatura está baixa, o movimento molecular é baixo, a energia cinética é pequena. Consequência disso, esse cara vai ter, obviamente, uma taxa metabólica bem baixa. À medida em que a temperatura vai aumentando, o que vai acontecendo com a taxa metabólica do homeotérmico? Vai baixando. Por que vai baixando? Se a temperatura vai aumentando, ele não precisa tanta termogênese química. A taxa metabólica dele pode baixar. Ele não precisa produzir tanto calor. Então ele pode ir baixando o metabolismo. Até um certo limite. Porque, olha, a partir dos 37 graus, a taxa metabólica dele começa a aumentar de novo. Por quê? Porque, naturalmente, agora a energia cinética molecular começa a ser tão grande que ele não consegue mais controlar. Conclusão,
que vai acontecer? Ele começa a acelerar também o processo metabólico dele. Então, cara, na verdade, aqui, esse cara, depois de uma certa temperatura, também vai sofrer influência da temperatura. Eu falei, é numa faixa térmica. E o outro? E o pseudotérmico? Temperatura baixa, taxa metabólica baixa. O que vai acontecer com a taxa metabólica desse cara à medida que a temperatura aumenta? Maior energia cinética, maior energia cinética, maior energia cinética, até que chega aqui. O que é aqui? Bum! O que é bum? Explodir. Colapso metabólico. Aumentou tanto a temperatura que a taxa metabólica dele chega a um colapso e esse cara com certeza vai morrer. Você entendeu a importância do calor específico da água na manutenção da nossa temperatura? Por termos muita água, conseguimos manter a temperatura mais ou menos constante. Agora, não basta ter muita água. Precisamos desviar essa água de um lado para o outro à medida em que precisamos ganhar ou perder calor. E isso quem faz bem é o homeotérmico. O psilotérmico já não faz isso tão bem. Fechou? Daqui a pouco nós voltamos.